Então, aqui eu abro espaço para conversar a respeito de mais uma coisa e que eu acredito que é fundamental em você estar entendendo a matemática. Que coisa é essa? A interpretação. Interpretar é extremamente importante para a matemática. Muitas vezes a gente pensa que só o português é que precisa de interpretação, só as matérias de humanas é que precisa de interpretação. Mas matemática, acredite se quiser, é pura interpretação. E muitas vezes, se a pessoa não sabe ler o texto da forma adequada, eu já trabalhei isso aqui com vocês. Se você não sabe ler o texto de forma adequada, você acaba perdendo toda, todo o cálculo dali daquela questão. E muitas vezes você acaba calculando coisa errada, colocando valores que não são necessários dentro do seu cálculo. E você perdeu tempo desnecessariamente. Entende? Então, para você interpretar bem, o que é que você precisa? Você precisa relacionar uma situação com outra para você poder achar a resposta. Muitas pessoas acham, ah, isso é muito difícil, questão onde envolve problemas, eu não consigo resolver dentro de matemática. Ah, eu não sei qual é o cálculo que eu preciso fazer para isso, mas na verdade você não precisa fazer bem o cálculo. Você precisa entender o que, que você vai ter que calcular. Compreende? Então, é, você precisa relacionar uma situação com outra. Você já tem que estar craque nisso. E onde é que você aprende isso? Quando foi que você aprendeu isso? Eu te digo que você já aprendeu isso na sua vida, mas você nem sabe. Sabia disso? Presta atenção. Se você pega uma chave e tem uma fechadura, e aquela chave encaixa naquela fechadura, e você sabe que se você rodar aquela chave, você vai abrir aquela fechadura e, consequentemente, você vai abrir a porta para que você possa atravessar ali aquele local e sair, certo? Atravessar a porta e sair. Então, é uma relação que você fez da chave com a fechadura e com o ato de rodar. Se você pensa, por exemplo, no seu dia a dia ali, na hora que você vai assistir televisão, você sabe que se você pegar o controle, apontar para a TV, ou muitas vezes tem controles que nem precisa mais apontar, e você apertar um botão, você vai ativar alguma função ali na televisão. Você consegue fazer relações todos os dias. É, por exemplo, quando você percebe que você precisa das duas mãos para você ter mais força para puxar alguma coisa. Essa noção é uma noção matemática, certo? Se eu puxo com a mão só, eu não tenho tanta força, mas se eu puxo com as duas, eu tenho muito mais força. Isso são cálculos matemáticos que você vai fazendo automaticamente todos os dias e você nem percebe. Então, na matemática, você precisa relacionar uma coisa com outra. Você precisa ter essa noção de que para você subtrair, você precisa entender a adição. Você precisa ter a noção que aquela adição que você aprendeu antes, você vai utilizar depois. Nunca descarte nenhum tipo de conhecimento que você aprende dentro da matemática, porque possivelmente em algum momento lá na frente você vai precisar utilizar aquele conhecimento de novo. E esses conhecimentos te ajudam bastante durante o seu dia a dia, certo? Tem conhecimentos da matemática que você leva para o seu dia a dia. E o interessante é que você realmente leve para que você possa praticar cada dia mais, entendeu? E esse é mais um ponto que eu gostaria de conversar com vocês. São as situações do dia a dia que te ajudam a entender assuntos de matemática. Você precisa entender que a matemática ela não está desconectada do mundo ao seu redor, ela está totalmente conectada, porque esse mundo ele foi feito em perfeita harmonia. O Criador, nosso Deus, ele criou esse mundo com cálculos matemáticos exatos. Se você for pesquisar sobre a matemática dentro da natureza, das coisas que existem na natureza, você vai se perceber estudando os cálculos de dentro da sua sala de aula. Você vai perceber o quanto aqueles assuntos que você estudou ali na sala de aula, eles são aplicados na prática, dentro da natureza, dentro da sociedade. Você precisa entender que a matemática ela faz parte da tua vida para que você possa entender os cálculos.
Então, eu poderia falar aqui para vocês muitos exemplos, mas eu trouxe alguns aqui, só para não me delongar muito, não parar para ficar falando muito. Olha só, o primeiro deles é o de contar cédulas e moedas. Aqui, onde eu trabalho, no reforço, os meus alunos geralmente têm dificuldades na hora de estudar números com décimos, certo? Números decimais. Por quê? Porque muitas vezes eles não conseguem associar aqueles números ao seu dia a dia. Por exemplo, 1,5. Se eu citar esse número do jeito como ele está, se eu disser apenas 1,5, ninguém sabe de nada. Mas se eu falar R$ 1,50, aí você já começa a entender. E se eu digo para você, eu quero dividir R$ 1,50 entre 3 pessoas em moedas de 50 centavos, você vai entender que você vai dar 50 centavos para cada pessoa. Entende? A contagem dessas moedas no dia a dia, ela é frequente, pelo menos para quem mexe com dinheiro, para quem conhece algum parente que mexe com dinheiro, que vê constantemente essas pessoas mexendo com esse dinheiro, é muito fácil para essa pessoa conseguir aprender números decimais. Outra questão também que você pode observar, por exemplo, quando você mede a sua própria altura, você está trabalhando com medidas em decimais, certo? Então você precisa ir relacionando. Outra coisa, quando você vê o seu peso na balança, quando você conta os segundos do relógio, aí agora eu lembro das aulas onde você tem que calcular quantos segundos tem em um minuto. Se você tem um relógio digital e no seu relógio tem uma parte onde conta os segundos, tem alguns que não tem, mas outros têm. Se tem uma parte que conta os segundos ali, para você vai ser extremamente fácil. Você já sabe que depois do segundo 59, ele fecha 60 segundos e começa a contagem novamente. Volta para 00, zera. Então, isso daí já vai te ajudando a compreender esse assunto mais à frente. Quando os teus professores forem te ensinar esse assunto, você já está familiarizado com ele, porque você tem um relógio, você já sabe como é que se calculam as horas, certo? Então, tem coisas que você vai fazendo no seu dia a dia e que te ajudam bastante na matemática. Agora, o importante mesmo é você saber relacionar essas coisas com a matemática. E aí é onde vem a situação da lógica, certo? Aí é onde vem você pegar todo esse conhecimento que você tem, organizar ele e colocar ele em prática. Essa é a maior dificuldade das pessoas. Essa, para mim, é a maior de todas. É você pegar esse assunto, juntar ele todo numa coisa que você consiga entender e que possa resolver aquele tipo de questão. Então, a gente tem dificuldade em responder questões de matemática porque a gente não consegue fazer essa junção e a gente tem que trabalhar essa junção. Lembra do exemplo que eu dei aqui antes, né? Se você quer aprender, por exemplo, números decimais, você precisa, por exemplo, relacionar com dinheiro. Se você relacionar com dinheiro, você consegue aprender bastante a respeito deles. Agora, se você não buscar relacionar com outra coisa, para mim funciona com dinheiro, mas se você tiver outra coisa aí que tenha números decimais para você poder trabalhar, você vai conseguir resolver cálculos aí tranquilamente. Se você conseguir relacionar, o seu cérebro ele começa a buscar aonde é que você aprendeu determinadas coisas que te ajudam a resolver aquilo, certo? Então, eu costumo pensar que a matemática, resolver cálculos em atividades ali onde se parece difícil de responder, resolver esse tipo de cálculo exige que você pense como uma pessoa que está consertando algo. Eu gosto de pensar muito no conserto do computador, por exemplo. Porque o conserto do computador, ele é interessante. Porque você acha que uma peça tem defeito, ou talvez a placa-mãe do computador ela está totalmente defeituosa.
quando na verdade pode ser uma outra coisa totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Certa vez eu liguei o meu computador e a tela dele ficou escura e ficou com um tracinho branco. E como eu não sou muito. Eu sou um pouco. Quer dizer, hoje em dia nem tanto, mas antes eu era um pouco leigo em informática. Eu fui pesquisar e procurar o que foi que tinha acontecido. E onde eu pesquisava só aparecia que o HD ele tinha queimado. E aí eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar esse HD. A minha mãe vai me matar. Acabei queimando o HD dela. Só que aí eu lembrei que houve uma queda de energia no dia anterior. Então pode ter sido que o HD tivesse queimado porque daquela queda de energia, porque a energia, ela, as luzes, né, no caso, e as tomadas também desativavam e reativavam novamente. E isso daí para coisas eletrônicas é terrível. Então o que foi que eu pensei? Pronto, o HD queimou porque a energia ela foi embora e voltou várias vezes, certo? Então eu já não era mais culpado daquela coisa. Porém, eu precisava encontrar qual era o problema, o que é que estava acontecendo com aquele bendito daquele computador. E se tinha sido o HD, eu deveria me virar para poder conseguir resolver aquele problema. E aí eu comecei a fuçar o computador, abrir, eu busquei na internet também para saber como é que eu conseguia reativar ativar esse HD num computador de uma outra pessoa, né? E também com medo de prejudicar o computador de uma outra pessoa, porque eu não sabia fazer isso. E aí eu encaixei o HD e falei, olha, não é ele. Consegui colocar no computador de uma outra pessoa e percebi que não era ele o problema. Só que aí eu pesquisei mais a fundo e falei, pode ser a placa-mãe. E agora se for a placa-mãe vai ser pior, porque vai ter que trocar de placa e a gente só vai conseguir salvar ali o HD, porque só o HD até agora tá me parecendo que tá bom, certo? E aí eu fui pensando, né? Eu pensei na placa, pensei na memória, poderia ser a memória também, retirei a memória, limpei a memória todinha, coloquei a memória de volta. Eu não sabia fazer isso, mas tive que aprender a fazer isso. Até chegar no derradeiro problema. E o problema estava justamente onde eu menos suspeitava, que era no lugar onde a gente liga a tomada do computador. O que estava com defeito simplesmente era a fonte do computador, certo? Aquela que distribui toda a energia para a placa. Eu sou um pouco leigo aí de informática, pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada aqui, alguma besteira, mas o que estava com problema era aquela bendita daquela fonte. E eu demorei aquele tempo todo pesquisando tanta coisa, ficando maluco por causa de uma bendita fonte. Mas com o tempo, o que é que foi acontecendo? Eu acabei entendendo quais eram os problemas que aconteciam com o computador. Eu comecei a me familiarizar com os defeitos e a saber qual tipo de defeito que acontecia ali, certo? Então eu já sabia como é que o computador se apresentava quando a fonte estava com problema, como é que ele se apresentava quando a placa-mãe estava com problema, como ele reagia quando o HD estava com problema e quando é que o computador estava sofrendo uma invasão de vírus, certo? Porque em um outro momento também ele ficou com a tela preta, porém era vírus. Então eu comecei a identificar tudo isso. Agora você percebe que para que eu começasse a identificar tudo isso, eu precisei antes passar por um sufoco, eu precisei antes ficar preocupado, eu precisei antes buscar respostas, buscar conhecimento, tentar lembrar de algumas coisas que aconteceram antes para depois conseguir resolver o problema. Então, a mesma coisa ela acontece com a matemática.
Para você conseguir resolver determinados tipos de problema com tranquilidade, para você conseguir ficar tranquilo diante de uma prova de matemática, você precisa ter visto aquelas coisas várias e várias vezes. E muitas vezes as pessoas querem estudar matemática e parar apenas para ler. Não, matemática é prática. Você precisa praticar, certo? Então, uma das coisas que eu gostaria que você começasse a praticar desde já é resolver problemas lógicos. Existe uma série de sites aí com problemas lógicos para você poder resolver e vários deles te forçam a pensar, a raciocinar bastante a respeito daquelas coisas. E uma coisa interessante a respeito dos problemas lógicos é que a lógica que você usou para responder um problema, muitas vezes ela vai retornar em um outro momento, porém com alguma outra coisa acrescentada. Ou seja, além de você saber daquela parte, você ainda vai ter que desenvolver de uma outra forma para poder responder aquele exercício. E isso é legal, porque o seu cérebro vai criando novas ligações, ele vai criando novas formas de resolver aquele problema.